Essa é a terceira parte do livro Operação Cavalo de Troia. Se você vem acompanhando até aqui e gostando, peço que não deixe de deixar seu joinha e inscrever-se em nosso canal. Muito obrigado. O Diário. Hoje, 7 de abril de 1977, ano do meu retiro voluntário para a selva de Yucatán, pela morte do meu irmão, e o quarto ano de nosso regresso da grande viagem. Peço humildemente ao Todo-Poderoso que me conceda a vida e as forças necessárias para deixar por escrito tudo o que conheci e contemplei ali na Palestina, pela infinita misericórdia de Deus. É meu desejo que este testemunho seja divulgado entre os homens de boa vontade, crentes ou não, e que, como nós, caminhamos em busca da verdade. Há mais de um ano sei que minha morte está próxima, como também sabia meu irmão na grande viagem. Por isso, obedecendo aos seus reiterados pedidos e aos impulsos cada vez mais firmes de minha própria consciência, resolvi ordenar minhas anotações, lembranças e sensações. Espero que a pessoa ou as pessoas que algum dia possam ter acesso a esse humilde e sincero diário façam delas minha vontade de permanecer no mais rigoroso anonimato, como meu irmão. Não somos nós os protagonistas, mas sim ele. Não é fácil resumir os anos que precederam a definitiva arrancada para a grande viagem. E ainda que nunca tenha sido meu propósito revelar os programas e projetos confidenciais do meu país, aos quais tive acesso na minha condição de militar e membro ativo de 1974 da OAR, entendo que antes de oferecer os frutos de nossa experiência em Israel, devo relatar a todos os que leiam este informe alguns dos fatos anteriores àquele histórico janeiro de 1973. Devo também advertir que, dadas as naturezas do descobrimento realizado por nossos cientistas e as dramáticas consequências que poderiam advir de sua utilização errônea ou deliberadamente negativa, meus esclarecimentos preliminares terão caráter meramente descritivo. Como mencionei antes, não é meio o que importa neste caso, mas os resultados que prazerosamente decidimos alcançar. Descarrego assim meus escrúpulos de consciência e confio em que, algum dia, se a humanidade vier a recuperar o seu perdido senso de justiça e de valores de espírito, os responsáveis por esse sublime achado o deem a conhecer ao mundo na íntegra. Foi na primavera de 1964 que, confidencialmente e por pura casualidade, chegou aos meus ouvidos a existência de um ambicioso e revolucionário projeto sobre as auspúcias de Alfoce e de Afford, no qual trabalhava havia anos uma numerosa equipe de peritos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu havia sido selecionado em outubro de 1963, com outros 13 pilotos da Força Aérea Americana, para um dos projetos da NASA, na qualidade de médico e engenheiro em física nuclear, e por continuar pertencendo à OAR. Encomendaram-me um trabalho específico de supervisão do chamado VIAL, o Veículo para Investigação de Aterrissagem no Lunar. Naquela primavera de 1964, duas dessas curiosas máquinas voadoras em que se realizaram os primeiros ensaios para as futuras alucinagens do projeto Apollo chegaram, enfim, ao lugar para onde eu havia sido designado, o Centro de Investigação de Voos da NASA, na base de Edwards, das Forças Aéreas Norte-Americanas, 80 milhas ao norte de Los Angeles. Naquela paisagem desolada, em pleno coração do deserto de Mojave, permaneci até os fins dos anos de 1964, quando foram concluídas com êxito as provas preliminares de voos da Vial. Não preciso repetir que essas provas e outros projetos, em especial os da USAF, haviam sido qualificados como altamente secretos. O ingresso no interior da base
e, em particular, no recinto das experiências, eram limitados ao pessoal especificamente credenciado. Durante meses convivi com outros candidatos e astronautas oficiais, cientistas e técnicos, todos eles de posse do Top Secret Security. Quando chegou então aos meus ouvidos um fantástico projeto, a Operação Swivel, Eslabão. Uma vez concluído meu trabalho em Edwards, a NASA achou que eu deveria me incorporar ao Centro Marshall de Voos Espaciais. Minha verdadeira vocação tem sido sempre a pesquisa, concretamente o jovem mundo da teoria unificada das partículas elementares. Todavia, minha preocupação naquele dezembro de 1964 vagavam por outros rumos. Os custos da NASA haviam começado a disparar e o Centro Marshall trabalhava dia e noite para descobrir novos sistemas ou fontes de energias que barateassem as custosas baterias químicas dos projetos Explorer, Mercury e Gemini. Uma semana antes do Natal, por causa do meu trabalho, tive que viajar de novo para Edwards. Durante um dos almoços com o pessoal especializado, conheci o novo chefe do projeto Swivel, o general, um homem sereno, de brilhante inteligência, que soube escutar pacientemente minhas perguntas e meus lamentos acerca da miopia mental de algumas altas figuras da NASA, que haviam rejeitado mais de uma vez minhas sugestões sobre a necessidade de substituir as antiquadas baterias químicas por células de carburante ou baterias atômicas. O general pareceu interessado por alguns dos detalhes das pilhas atômicas e eu, reconheço, exagerei, saturando-o com uma chuva de dados e informações em torno da excelência do plutônio 238, do cúrio 244 e do prométio 147. Antes de levantar-se, o general me fez uma única pergunta: quer trabalhar comigo? E logo eu respondi um fulminante sim. Dessa forma, em janeiro de 1965, abandonei definitivamente a NASA para incorporar-me ao módulo de experiência da USAF, em Mojave. Eu havia conhecido boa parte dos cientistas e militares que se haviam ocupado daquele fantástico projeto durante minha estada anterior na base de Edwards. Isso facilitou as coisas. Minha integração definitiva na Operação Swivel foi rápida e total. Durante os primeiros meses, meu papel, de acordo com os desejos do general que me havia contratado e a quem de agora em diante chamarei pelo codinome de Curtis, centrou-se numa frenética pesquisa em torno de um sistema auxiliar de abastecimento de energia, mediante uma bateria atômica chamada SNAP 9A. Por aquela época, o projeto já havia superado as primeiras e obrigatórias fases de experimentação, aos quais tinha sido realizados sempre dentro do mais férreo segredo, entre 1959 e 1963. Nunca soube, e tampouco me preocupei demais com isso, quem for o promotor ou o descobridor do sistema básico que permitiria conceber semelhante ventura. Em algumas das minhas frequentes conversas com o General Curtis, ele me contou que, embora houvessem participado da equipe inicial de alguns dos veteranos cientistas do Projeto Manhattan, que gerou a bomba atômica, a mudança de critérios em relação à natureza das erroneamente chamadas partículas elementares ou subatômicas precedia da Europa. Ao que parece, as forças aéreas norte-americanas, através da CIA, haviam recebido da Europa Ocidental uma série de documentos nos quais se falava de uma brusca virada de 180 graus na interpretação da física quântica. Em síntese, já que não é minha intenção aqui tratar excessivamente de questões puramente técnicas, o sistema básico que havia impulsionado a operação consistia na descoberta de uma entidade elementar abundante no cosmos, na qual a ciência não havia reparado até aquele momento e que era e seria no futuro
a pedra angular para uma melhor compreensão da formação da matéria e do próprio universo. Tal entidade elementar, que foi batizada com o nome de Swivel, evidenciou que todos os esforços da ciência para detectar e classificar novas partículas subatômicas nada mais eram do que uma estéril miragem. A razão disso, minuciosamente comprovada pelos homens da operação no qual trabalhei, era tão simples quanto espetacular. Swivel tem a propriedade de alterar a posição ou orientação de seus hipotéticos eixos e transformar-se com isso em um swivel diferente. A descoberta deixou perplexo os poucos iniciados, arrastando-os irremediavelmente a uma visão muito diferente do espaço, da configuração íntima, da matéria e do tradicional conceito do tempo. O espaço, por exemplo, não podia mais ser considerado um contínuo escalar em todas as direções. O descobrimento do Swindle derrubava as velhas abstrações do ponto, plano e reta. Não são esses os verdadeiros componentes do universo. Cientistas como Gauss, Ryan, Bolyai e Lomotaevsky ampliaram genialmente os restritos critérios de Euclides, elaborando uma nova geometria para um n-espaço. Nesse caso, o auxílio da matemática resolvia o grave obstáculo da percepção mental de um corpo com mais de 3 dimensões. Nós havíamos suposto um universo em que os átomos, partículas, etc., formam as galáxias, sistemas solares, planetas, campos gravitacionais e magnéticos. Mas os achados do Swivel e sua última comprovação trouxeram-nos uma visão muito diversa do cosmos. O espaço não era outra coisa senão um conjunto associado de fatores angulares, integrados por cadeias de Swivels. Segundo esse critério, poderíamos representar o cosmos não como uma reta, mas como um enxame dessas entidades elementares. Graças a tais alicerces, os astrofísicos e matemáticos recrutados pelo general Kurtz para o projeto Swivel foram verificando com assombroso espanto que em nosso universo conhecido registra-se periodicamente uma série de curvaturas e ondulações que oferecem uma imagem geral muito diferente do que sempre havíamos dito. Mas não quero desviar-me do objetivo principal que me impeliu a escrever estas linhas. No início de 1960, e como consequência de um maior aprofundamento na observação dos Swivels, uma das equipes do projeto concretizou outra descoberta, que, em minha opinião, constituía um marco histórico no mundo. Por meio de uma tecnologia que não posso revelar, esses hipotéticos eixos de entidades elementares tiveram sua posição invertida. O resultado encheu de espanto e, ao mesmo tempo, de alegria todos os cientistas. O minúsculo protótipo sobre o qual havia sido feita a experiência desaparecera da vista dos pesquisadores, mas o instrumental continuava detectando sua presença. A partir daí, todos os esforços se concentraram no aperfeiçoamento do processo de inversão dos Swivels. Quando eu me incorporei ao projeto, o general me explicou que, com alguma sorte, em poucos anos, estaríamos em condições de realizar as mais sensacionais explorações no tempo e no espaço. Pouco tempo depois, pude compreender o verdadeiro alcance de suas afirmações. Ao multiplicar nossos conhecimentos sobre os Swivels e dominar a técnica de inversão da matéria, surgiu diante da equipe uma fascinante realidade. Além ou do outro lado de nossas limitadas percepções físicas, há outros universos, tão materiais e tangíveis como o que conhecemos. Em sucessivas experiências, os homens do general Kurtz chegaram à conclusão de que nosso cosmo possui uma infinidade de dimensões desconhecidas. Matematicamente, foi possível a comprovação de outras 10 dimensões. Dessas 10 dimensões, 3 são perceptíveis por nossos sentidos e uma quarta, o tempo, nos chega aos órgãos sensoriais
como uma espécie de fluir, em um único sentido, que poderíamos definir grosseiramente como flecha ou sentido orientado do tempo. Nessa torrente de informações, surgiu diante de nossos atônitos olhos outro descobrimento, que algum dia mudará a perspectiva cósmica que batizamos como nosso cosmos gêmeo. A mim, pessoalmente, assim como ao general-chefe do projeto, o que cativou mesmo foi o novo conceito de tempo. Ao se manipularem os eixos dos survivors, comprovou-se que essas entidades elementares não sofriam o passar do tempo. Elas eram o tempo. Longas e laboriosas investigações ressaltam, por exemplo, que o que chamamos de intervalo infinitesimal do tempo não era outra coisa senão uma diferença de orientação angular entre dois survivors intimamente ligados. Aquilo constituiu um autêntico cataclisma em nosso conceito tempo. Não foi muito difícil detectar que, por um desses milagres da natureza, os eixos do tempo de cada survival apontavam em direção comum. Para cada um dos instantes que poderíamos definir puramente como o meu agora, no instante seguinte, e no seguinte, e no outro, e assim sucessivamente, esses eixos imaginários variavam sua posição, fazendo passar diferentes agoras. E o mesmo ocorria, obviamente, com os agoras, que chamamos de passado. Aquele potencial, simplesmente ao alcance de nossa tecnologia, nos fez vibrar de emoção ao imaginarmos as esplêndidas possibilidades de viagem ao futuro e ao passado. A partir desse momento, em 1966, o projeto subdividiu-se em 3 ambiciosos programas. Ainda que estreitamente vinculadas, as 3 equipes trabalharam no desenvolvimento de módulos que nos permitiriam a exploração sobre o terreno em 3 direções distintas. Em primeiro lugar, com uma viagem a outro marco dimensional dentro de nossa própria galáxia. Em segundo lugar, forçando os eixos do tempo dos Swivels para a frente e transladando todo um laboratório, incluindo os astronautas, para nosso futuro imediato. E, por último, por meio de nosso processo contrário, situando outro módulo ou laboratório no passado da Terra. Eu fui designado para esse terceiro projeto, batizado de Cavalo de Troia. E a ele, e a tudo que lhe dizia respeito até que se consumasse em janeiro de 1973, é que vou me referir nesta primeira parte do diário. De 1966 a 1969, nosso módulo, conhecido entre os membros da equipe como berço, por sua semelhança com esse móvel, experimentou sucessivas modificações, até alcançar um volume suficientemente grande para abrigar 2 tripulantes. A atenção do pequeno grupo de cientistas selecionados para a Operação Cavalo de Troia fixou-se durante muitos meses na consecução de um sistema que permitisse a manipulação total e segura dos eixos do tempo dos Swivels, de todo o berço, tanto manual quanto eletronicamente. Finalmente, com a colaboração da Bell Aerosystems CEO Niagara Falls, a mesma empresa que desenhou e construiu o ML, que era um módulo lunar para o projeto Apollo, nós nos vimos com um laboratório de 10 pés de altura, 4 pontos de apoios extensivos de 13 pés cada um, e peso total de 3.000 libras. A diferença entre o módulo do primeiro projeto que citei e o nosso era que o berço dispensava um sistema de propulsão. A manobra de inversão de todas as subpartículas atômicas do berço, incluindo seu recinto geométrico, seus ocupantes e a totalidade dos gases que o integram, podia ser efetuado a seco. Quer dizer, se que o habitáculo e seus pés de sustentação tivessem de se mover do local escolhido,
Nosso habitat de trabalho em todos aqueles anos reunia, além disso, outro requisito de grande importância para as primeiras e decisivas experiências da Operação Cavalo de Troia. Os informes geológicos que nos tranquilizaram bastante nos asseguraram que, naquela zona, apesar de se achar ao longo de uma placa tectônica norte-americana de grande atividade, não havia sofrido grandes mudanças desde o final do período Jurássico, há mais de 135 milhões de anos, quando ocorreu a chamada perturbação nevadiana. Apesar disso, tudo como medida complementar, o berço foi provido de um equipamento auxiliar de propulsão que consistia num motor gêmeo do motor da Vial, no qual eu havia trabalhado em 1964. A General Electric, que forneceu um motor principal da turbina a jato do CF200-2V, que foi montado verticalmente e permitiu uma rápida e segura movimentação ascensional. Essas medidas de segurança, que na verdade foram muito pouco utilizadas, são de grande importância. Uma de nossas obsessões, enquanto íamos projetando a primeira grande viagem do projeto Cavalo de Troia, era a orografia do terreno escolhido para o salto ao passado. Se nossos informes técnicos estivessem errados quanto à configuração física e geológica do ponto de contato, a inversão dos eixos do tempo dos survivals poderia ter um resultado catastrófico. O berço, por exemplo, pousado no século XX em uma planície, poderia desintegrar-se se aparecesse, por engano, no interior de uma montanha que no passado houvesse ocupado o espaço que no presente estávamos utilizando como ponto de contato. Portanto, após uma infinidade de cálculos e estudo, nós, os homens do General Curtis, concordamos de bom grado que, salvo raras exceções, a fase de inversão deveria ocorrer sempre no ar, em estado estacionário. Uma vez localizado eletronicamente e visualmente o ponto de contato, o berço poderia aterrissar com toda a comodidade, sem risco algum de choque ou desintegração. As primeiras provas do voo do berço, cujo equipamento de inversão de massa foi suprimido na ocasião por razões elementares de segurança, foram realizadas pelo então piloto-chefe das investigações do centro da NASA, em Edwards, Joseph Walker, já falecido, que em 1964 e 1965 dirigiu ou participou de mais de 24 voos experimentais da Vial. Ele conhecia bem os sistemas de propulsão dos simuladores, do módulo de alucinagem, e seu veredito foi positivo. O berço, apesar de seu inusitado aspecto, respondia com docilidade. Em 1969, após uma centena de ensaios bastante satisfatórios, a equipe ficou definitivamente em 800 pés de altitude, ideal para realizar a inversão de massa. O tempo médio consumido na operação de decolar e estacionar antes da fase de inversão foi fixado em 5 minutos. Por fim, no outono de 1969, o general deu luz verde a 4 singularidades astronautas que formavam a primeira equipe de voo ao passado. Tiveram a sorte de experimentar até 6 retrocessos do tempo, e eu estava entre eles, todos sempre executados por 2 de nós e no estacionário convencionado a 800 pés de altura, em pleno deserto de Mojave. Tratar agora dessas experiências fascinantes iria afastar-me muito do meu verdadeiro propósito. Deixarei, portanto, de descrevê-las, até porque elas ficaram minuciosamente registradas em diversos informes, atualmente em poder da Força Aérea e do Serviço de Inteligência de Defesa.
Destaco, no entanto, que o delicado sistema de retrocesso e ajuste dos eixos do tempo dos Swivels nas datas programadas pela equipe mostrou-o assombrosamente preciso, graças à revolucionária rede de computadores que desde o começo havia sido utilizada para a localização dos Swivels e que depois foi incorporada ao sistema de inversão de massas do Swivel. Como é natural, de pouco teria servido aquele gigantesco esforço se nossa tecnologia não se mostrasse capaz de modificar os eixos dos survivals, principalmente os eixos do tempo, forçando-os a novas direções. A rede de computadores, por meio de um complexo processo, chegou a aperfeiçoar esse traslado dos eixos e, em definitivo, no do módulo, com uma margem de erro de 2 horas para mais ou para menos nas datas desejadas. E, enfim, chegou o grande dia. O general Kurtz nos convocou para uma reunião extraordinária. Os homens da Operação Cavalo de Troia, sempre sob o comando de Kurtz, tinham projetado meia dezena de viagens, cada uma mais fascinante que a outra. Não obstante, a lógica e o rigoroso senso de ordem tornavam pouco recomendável pôr em marcha vários projetos simultaneamente. Era preciso decidir por uma primeira exploração, sem, no entanto, relegar ao esquecimento os demais projetos. 3 longas horas de debate e, por unanimidade, a cúpula de cientistas e especialistas, em reunião extraordinária na base de Erdes, elegeu 3 momentos da história da humanidade como candidatos possíveis e imediatos para uma eleição final. Era 10 de março de 1971. Os 3 objetivos em questões foram: primeiro, março-abril do ano 30 de nossa era, justamente os últimos dias da paixão e morte de Jesus de Nazaré. Segundo, o ano de 1478, local, Ilha da Madeira. Objetivo: averiguar se Cristóvão Colombo pôde receber alguma informação confidencial de algum pré-descobridor da América sobre a existência de novas terras, assim como sobre a rota a seguir para alcançá-las. Terceiro, março de 1861, local, o próprio Estados Unidos da América do Norte. Objetivo: conhecer com exatidão os antecedentes da Guerra da Seção e o pensamento do recém-eleito presidente Abraham Lincoln. Cada um dos projetos havia sido preparado de modo exaustivo, nos mínimos detalhes. Eu encabeçava os que defendiam inflamadamente a segunda opção das viagens. Através de numerosas leituras e contatos com peritos da Universidade de Yale, eu havia me convencido de que Colombo não fora o primeiro descobridor das terras americanas, e aquela era uma oportunidade magnífica para conhecer a verdade. Mas tanto a viagem à Guerra do Secesso quanto a viagem à Ilha Portuguesa acabaram por ser descartada, em benefício da primeira, a volta no tempo ao ano 30 de nossa era. Apesar do natural aborrecimento dos defensores dos projetos eliminados, todos nós reconhecemos que o risco na grande viagem a Jerusalém de Cristo era sensivelmente inferior ao de ir à Guerra das Seções ou do século XV. No caso da exploração dos templos de Lincoln, os astronautas poderiam correr o risco físico e nem o general Kurtz nem os demais componentes da Operação Cavalo de Troia estávamos dispostos a arriscar a segurança de nossos homens. Quanto à viagem que eu propugnava, foi determinante a falta de precisão quanto à data exata em que o navegador pioneiro chegou com sua caravela à Ilha da Madeira. Nosso aportar histórico, ainda que rigoroso, continha uma inevitável margem de erro.
Como se fôssemos um só homem, a partir daquela última e decisiva determinação, os 61 membros da equipe do Cavalo de Troia, da exploração do passado, voltamo-nos com todo à disposição para o desafio de nossa primeira aventura oficial do tempo. Não vou negar que naquelas semanas que se seguiram, a minha escolha pelo General Curtis para tripular o berço e descer no tempo de Jesus de Nazaré, meu estado de espírito ficou profundamente alterado. Apesar de inegável satisfação de ter sido escolhido para participar da primeira dupla de exploradores a viajar para uma outra época, a responsabilidade de tão complexa operação me oprimia, e muitos dias foram necessários para que eu me adaptasse e assimilasse serenamente meus compromissos. Nunca soube com exatidão por que o chefe do projeto Swile me escolhera para aquela grande viagem. É bem possível que, na hora de avaliar conhecimentos e condições especiais, outros companheiros tivessem tido mais méritos. Kurtz, em uma das inúmeras entrevistas que tivemos antes da minha designação, deixou entrever que a natureza da exploração exigia fundamentalmente a presença de um homem cético em matéria de religião. Ao contrário de muitos membros da equipe, eu não militava em igreja ou movimento religioso algum, sendo patente meu caráter agnóstico. Por minha rígida formação científica e militar, eu, ainda que tenha sempre procurado respeitar as crenças e inclinações religiosas dos outros, eu não havia sentido jamais a menor necessidade de buscar refúgio ou alento em ideias transcendentais. Eu não podia imaginar que o destino me reservava. Eu tive de reconhecer, concordando com o general, que, de fato, a objetividade era uma das condições básicas para se desempenhar com um mínimo de rigor aquela observação da história. Meu trabalho naquele traslado ao ano 30, do mesmo modo que do meu parceiro, exigia a aceitação e o cumprimento de uma norma que se havia convertido em regra de ouro para toda a equipe do projeto Cavalo de Troia. Os exploradores não podiam, sob pretexto algum, nem sequer de sobrevivência, exercer alteração, mudança ou influência nos homens, grupos sociais ou circunstâncias que seriam objetivo de nossas observações ou que simplesmente pudessem surgir no transcurso da operação. Qualquer hesitação na hora de assumir essa premissa principal seria motivo para uma fulminante expulsão do grupo de exploradores. Essa regra, inviolável, já pressupunha o absoluto objetivo dos observadores. Não obstante, num rasgo de sutil prudência, o general preferiu que, no nosso caso, a objetividade fosse primordialmente uma especial asepsia em matéria religiosa. É fácil compreender que um meio tão poderoso como a manipulação dos eixos do tempo dos Suaivos poderia ser muito perigoso se caísse em mão de indivíduos sem escrúpulos ou com visão fanática ou facciosa da história. Nas 6 primeiras inversões de massa realizadas em caráter puramente experimental no deserto do Mojave, comprovou-se que transferência do módulo a épocas remotas não alterava a natureza física nem afetava o psiquismo ou a memória dos tripulantes. Estes, enquanto durou o salto para trás, estiveram todo o tempo conscientes de sua identidade e da época em que pertenciam. O grupo discutiu a fundo e com toda honestidade as gravíssimas repercussões que poderiam advir, para uma pessoa ou para o coletivo, da trágica circunstâncias de que alguém de uma época passada pudesse ser morto.
Por exemplo, em uma disputa com algum dos nossos exploradores, se o princípio causa-efeito fosse uma realidade, os resultados históricos poderiam ser funestos. Por isso, nossa missão, acima de tudo, somente poderia ter como objetivo a observação e a análise de fatos, personagens ou épocas escolhidas. E isso já não era pouco. Para a sorte do projeto Cavalo de Troia, nossas relações com o Estado de Israel eram as melhores possíveis, em especial a partir da Guerra dos 6 Dias. Era essencial para a realização da grande viagem que o berço pudesse ser trasladado à Palestina e para pousar no ponto de contato escolhido, e tudo sem despertar suspeitas. Mas eu pouco posso falar sobre essas gestões que ficaram inteiramente a cargo do general Kurtz. Só no final, quando faltavam apenas 2 meses para a contagem regressiva, é que nós, os mais chegados aos chefes do projeto, ficamos sabendo dos obstáculos surgidos, das duras condições impostas pelo governo de Golda Meir e das falcatruas mais irritantes tentativas da CIA para arrebatar o controle da operação. Aqueles embates à sombra dos despachos e da burocracia estatal passaram despercebidos a mim e ao resto da equipe, absorvidos de que estávamos com a última fase dos preparativos da aventura. Nos meses restantes de 1971, assim como durante quase todo o ano de 72, meu centro de operações mudou visivelmente. Nesses 2 anos, meu tempo se dividiu entre a aldeia de Mualá e a Universidade de Jerusalém e a base de Edwards. A Operação Cavalo de Troia compreendia 2 fases perfeitamente claras e definidas. Na primeira, o módulo sofreria o já conhecido processo de inversão de massa, forçando os eixos do tempo de Swivels até o dia, mês e ano previamente fixados. Nesse primeiro passo, como é lógico, meu companheiro e eu permaneceríamos a bordo até o ingresso na data designada e definitivo assentamento no ponto de contato. A segunda, a mais arriscada e atrativa, sem dúvida, previa o abandono do berço por um dos exploradores que deveria misturar-se com o povo judeu daquela época, convertendo-se em excepcional testemunhas dos últimos dias da vida de Jesus, o Galileu. Esse era o meu trabalho. Esse difícil empreendimento no qual eu não quis pensar até que chegasse o momento final, obrigou-me duramente esses anos a um febril aprendizado dos costumes, tradições mais importantes e idiomas de uso comum entre os israelitas do ano 30. Boa parte desses 21 meses dediquei ao duro estudo da língua falada por Cristo, o aramaico ocidental ou o galileu. Segundo os textos do Spittler e de seu mestre na Universidade de Munique, Bregster, não foi muito difícil localizar os 3 únicos rincões do planeta onde ainda se fala aramaico ocidental: a aldeia de Malula, no Antilíbano, e as pequenas povoações, hoje totalmente muçulmanas, de Abu Dhabi e Bará, na Síria. E ainda que o árabe tenha transposto as montanhas do Líbano, contaminando a linguagem dos 3 povos, a fonética e a morfologia nesses lugares continuam sendo fundamentalmente aramaicas. Uma oportuna documentação que me credenciava como antropólogo e pesquisador de línguas mortas pela Universidade de Cornell abriu-me todas as portas e permitiu-me acrescentar aos meus conhecimentos de aramaico galileu que aprendi com as pessoas humildes do Antilíbano, os de outras fontes como o Torgum palestino e o aramaico literário de Qumran, o Nabote ou palmeirense.
Por último, como complemento, minha preparação foi enriquecida de noções básicas, mas suficientes, de grego e de hebreu, que também eram falados na Palestina de Cristo. Percorri uma infinidade de vezes lugares santos, como são chamados pelos católicos, ainda que sabendo que aquele reconhecimento de terreno seria de pouca utilidade na hora da verdade. Também não quis aprofundar-me excessivamente nos textos bíblicos em que se narram a paixão, a morte e a ressurreição do Salvador. Por razões óbvias, preferi enfrentar os fatos sem ideias preconcebidas e de espírito aberto. Se minha obrigação era observar, transmitir a verdade do que ocorreu naqueles dias, o mais aconselhável era eu conservar uma atitude limpa e desprovida de juízos preconcebidos. Ao retornar à base de Edwards, em fins de 1972, o ambiente ali era de frustração. Logo fiquei sabendo, e a confirmação veio do próprio Kurtz, que, apesar de gestões no mais alto nível, o governo israelense não havia dado autorização para a entrada do berço e do resto do sofisticado equipamento no país. Logicamente, eles tinham direito de querer saber do que se tratava. E o chefe do projeto Cavalo de Troia não havia colaborado para a resolução desse aspecto extremo de questões. O mais elementar senso de segurança impedia o general de revelar aos israelenses a verdadeira natureza da operação. O que podíamos fazer? Depois de um agitado dezembro, no qual sinceramente chegamos a temer pelo êxito da grande viagem, o Pentágono, seguindo recomendações de Kurtz, planejou uma estratégia que dobraria os israelenses. Desde 1959, tanto a União Soviética como o nosso país vinham desenvolvendo um programa secreto de satélites espiões destinado a uma observação mútua de todo tipo de instalações militares industriais, agrícolas, urbanas e etc. Esses olhos volantes foram ganhando penetração, especialmente a partir dos chamados satélites de terceira geração, em 1966. Em uma quarta geração, o Pentágono, com a colaboração de empresas especializadas em fotografias, havia conseguido colocar em órbita um novo tipo de satélite, cujo instrumental era capaz de fotografar a 150 quilômetros de altura os títulos de um jornal nas mãos de um homem sentado na Praça Vermelha em Moscou. Apesar da grande reserva do departamento especializado e responsável por esse tipo de informação, com sede no próprio Pentágono, algumas das características do Big Bird acabaram vazando para os serviços de inteligência de outros países. O governo de Goldmeier, em diversas ocasiões, havia pressionado os Estados Unidos para que a eficiente rede de nossos satélites pudesse proporcionar a Israel informações gráficas dos movimentos de tropas, instalações de rampas, novas construções nos países árabes. Pois bem, aquela era a nossa oportunidade. Fazia 1 ano e meio aproximadamente, desde o princípio de 1971, que o Pentágono havia começado a trabalhar em um novo desenho de satélites, Big Bird e AK-2. Kurtz, com prévia autorizada do Alto Estado-Maior e após entrevistar-me com o presidente Nixon e o secretário de Estado de Kingston, voou de novo para Jerusalém e, dessa vez, ofereceu à primeira-ministra Golda Meir e ao seu ministro de guerra, o legendário Moshe Dayan, uma explicação satisfatória. Dentro do mais rigoroso segredo, os Estados Unidos desejavam colaborar com o país amigo Israel, montando um laboratório de recepção de fotografias para seus Big Birds. Dessa forma, os israelenses poderiam dispor de um rápido e fiel sistema de controle de seus inimigos, e meu país
por seu lado, de uma nova e estratégica estação que poupava tempo e facilitava boa parte da sempre embaraçosa manobra de recuperação das 8 cápsulas descartáveis que cada satélite conduzia e que eram resgatadas a cada 15 dias nas cercanias do Havaí. Além disso, do ponto de vista puramente militar, a operação tinha um grande interesse para os Estados Unidos, que assim podiam fotografar comodamente faixas muito instáveis, como as das fronteiras da União Soviética com o Irã, Afeganistão e outras regiões do Paquistão e do Golfo Pérsico. Seria possível agora receber centenas de negativos na nova estação própria, apenas 3 minutos depois de o satélite haver sobrevoado tais áreas. Graças a esse sutil engodo, o general Kurtz e parte da equipe do projeto Cavalo de Troia conseguiram aterrissar nos primeiros dias de janeiro de 1973 em Tel Aviv. Para evitar suspeitas e de comum acordo com o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, a USAF acondicionou nas cabines de um avião jumbo 2 de retirados os assentos 10 toneladas de instrumentos altamente secretos, e do falso avião de passageiros, camuflado até com o logotipo da Companhia Aérea Nacional El Al, desceu um numeroso grupo, aparentemente pacíficos turistas norte-americanos. Era 5 de janeiro. O que os sagazes agentes do Serviço de Inteligência israelenses nunca souberam é que, misturado com o material para a estação de recepção de fotografias via satélite, viajavam também nosso berço. O plano de Kurtz era simples. Segundo um minucioso estudo elaborado em Washington, com a colaboração do Departamento de Cartografia do Ministério de Guerra de Israel, a instalação de rede receptora de imagens do Big Bird deveria ser feito no máximo 6 meses a partir da data da chegada do material. Os especialistas deveriam, em uma primeira etapa, proceder à escolha do local definitivo. Os militares haviam designado 3 pontos possíveis: o cume do Monte das Oliveiras, a pequena distância da cidade de Santa Jerusalém, e as colinas de Godã, na fronteira com a Síria, ou os maciços graníticos do Sinai.